Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do treinamento de infraestrutura web. E na aula de hoje, a gente vai conversar sobre o cPanel e as principais vantagens que tem. Tá? O que aconteceu aqui? Eu basicamente ativei o meu, porque o meu não estava ativado. Inclusive, onde esse cPanel está rodando não é no mesmo servidor da plataforma da DunkCode, é separado. Tá? Então eu ativei temporariamente só para mostrar para vocês entenderem como o cPanel para uma hospedagem em si vale muito a pena, tá? Porque quando a gente pega uma hospedagem, a gente não quer levantar o servidor na mão, a gente já quer colocar o nosso site no ar. Por isso que o cPanel hoje é a ferramenta principal utilizada na web para gerenciar o seu host, né? Então aqui a gente percebe algumas divisões que tem no cPanel. A gente começa pelos files, ou seja, eu consigo gerenciar todos os meus arquivos do site aqui. Se eu clicar em File Manager, você vai perceber que abriu aqui exatamente a pastinha que eu te falei, que é o Public HTML, que é onde fica todo o conteúdo do seu site. E você pode editar tudo por aqui. Você pode subir os arquivos, você pode deletar, enfim. Tá? Bom, na próxima seção a gente tem os bancos de dados. Obviamente, se você tem um site dinâmico, você provavelmente vai querer trabalhar com banco de dados. Então o cPanel se torna uma mão na roda justamente por causa que você tem todas as opções para gerenciar aqui. Você pode criar suas databases, no PHPMyAdmin, como você sabe, você pode gerenciar. Então, para quem está começando, vale muito a pena. E eu não digo que o cPanel é apenas para hospedagem, que fique claro. Eu utilizei o cPanel por muito tempo na DunkCode, quando já era uma EAD considerada grande. Então, não é só para hospedagem, tá? Você pode utilizar cPanel, não tem nenhum problema se a sua aplicação for mais avançada, ok? Bom, domínios. Isso daqui é essencial. A questão mais avançada de zonas a gente vai ver mais para o final do curso. Mas aqui a gente pode gerenciar nossos subdomínios. Olha que bacana. Se eu clicar aqui com o botão e abrir, você vai perceber que eu tenho aqui vários subdomínios. Eu tenho meu blog.dunkcode.com, justamente na estrutura que eu comentei na aula anterior, que ficava dentro da pasta public HTML. Lembra que eu falei, ó, o principal fica aqui e o restante fica tudo aqui. E a gente pode criar quantos subdomínios a gente quiser. Bacana, né? Existe uma opção também muito interessante, que é mais avançada, mas eu vou aqui mostrar para vocês, chamada de Add-on Domains. Se eu clicar em Add-on Domains, vocês vão perceber que eu tenho dunkcode.com.br. O que quer dizer um add-on domain em uma hospedagem? Imagina que hoje você tem o domínio dunkcode.com e o domínio dunkcode.com.br. Faria sentido eu pegar outra hospedagem apenas para colocar o dunkcode.com.br? Não. Para isso que entra o add-on domain. O meu domínio principal aqui é o dunkcode.com, mas nada impede de eu criar uma zona para a minha hospedagem entender que o .com.br funciona aqui também. Quando eu crio o add-on domain aqui, automaticamente é adicionada na zona da minha hospedagem, tá? Tudo de forma automática. Então vamos clicar aqui e vamos voltar. O próximo que a gente tem são os email accounts. Aqui eu já vou entrar numa questão um pouquinho mais avançada. É o seguinte: por padrão, hospedagem, VPS, dedicado, tudo vem com um servidor local para você gerenciar os seus e-mails. Novamente, não tem problema, eu utilizei na Dunk por muito tempo. Só que é um servidor local. Quando a gente está configurando as zonas da nossa hospedagem, do nosso servidor em si, querendo ou não, sempre o seu IP vai ficar exposto, tá? Por causa que quando a gente utiliza uma ferramenta mais avançada para gerenciar as zonas do nosso domínio, né, que é basicamente para onde ele deve ir, para qual servidor deve ir, a gente utiliza, por exemplo, o Cloudflare. E a gente não quer, em aplicações mais avançadas, que o nosso IP fique exposto. Por que isso? Por causa que a gente não quer ataques, né? A gente só quer que ele saiba o domínio, a gente não quer que ele saiba o nosso IP. Então, até certo ponto, tá ok você utilizar e-mail local aqui. Tá? Muita gente, obviamente, que ignora isso, por exemplo, assim, se não é alvo de ataques, né? Se é, enfim, um portal de notícias, alguma coisa assim. Mas se você utiliza o seu servidor local, o IP não tem como ser escondido através do Cloudflare, que é um exemplo que é para esconder o seu IP e gerenciar as suas zonas, tá? Então, você pode utilizar, obviamente que está aqui é para utilizar o seu servidor local, mas outra opção muito interessante que vocês podem utilizar também é o G Suite do Gmail, tá? Que aí você
configura, utiliza o próprio Gmail para cuidar de todo o seu gerenciamento de e-mail e assim você não é mais coisa para você ter na sua responsabilidade, por assim dizer. Por causa que, querendo ou não, é um servidor de e-mail que é seu. Mesmo que esteja na sua hospedagem, seja uma hospedagem compartilhada, é seu servidor de e-mail. Então, é bacana quando você já tiver aí, enfim, um tempo na hospedagem, estiver entendendo como é que funciona aqui, partir e utilizar o G Suite, ok? Mas se quiser também utilizar o e-mail que tem aqui do cPanel, sem problema. Estou apenas dando algumas possibilidades, beleza? Bom, aqui tem as métricas no cPanel. Eu não utilizo, nunca utilizei, eu uso direto o Google Analytics, mas tem essa opção aqui também. Aqui a gente tem muito bacana a opção para certificado SSL, que geralmente é automático, tá? Quando você pega o seu cPanel, já é para vir na hospedagem. A gente tem aqui também software, né? Por exemplo, se você quiser instalar o WordPress, você não precisa instalar na mão, não precisa colocar todos os arquivos lá do WordPress. Você tem aqui para instalar o seu site software, enfim, tem diversas opções que fica nessa categoria software no seu cPanel, ok? Algo muito interessante também é que a gente pode editar as configurações do PHP de uma forma amigável, sem que a gente tenha que abrir o arquivo, né? O php.ini. Lembra que eu mostrei no início do curso? Aqui a gente seleciona o nosso subdomínio que a gente quer e a gente consegue configurar o PHP, tá? As configurações principais. Se você quer coisa mais avançada, tem que ir no php.ini, mas as hospedagens geralmente não te dão essa permissão, ok? Bom, a gente tem aqui cron jobs, que é basicamente para agendar tarefa, umas coisas um pouquinho mais avançadas. Porém, pessoal, de forma geral, o cPanel está aí, tá? Você vai utilizar aqui o File Manager para transferir os seus arquivos, criar seus bancos de dados e, se você quiser, utilizar o sistema de e-mail, ok? Então, é basicamente isso, subdomínios também, se for o seu caso, você pode criar quantos você quiser, tá? Muito barato tá hoje hospedagem. Embaixo da aula aqui tem a HostGator, que é a que eu recomendo para quem está começando, inclusive eu fiquei por muito tempo lá, quando a Dunk Code já era plataforma grande. Então, podem confiar, na minha opinião, a HostGator é a melhor hospedagem para você começar. Claro que daí depois, se você quiser colocar uma aplicação mais avançada no ar, com muito tráfego, processamento muito pesado, novamente ainda tem alguns planos ali de dedicados, VPS, mas aí eu já considero outra infraestrutura como DigitalOcean ou AWS, que a gente vai explorar durante o curso. Na aula de hoje eu falei sobre o cPanel, dei uma explorada aqui na versão mais atual. Lembrando que essa interface está sempre mudando, mas o princípio é sempre o mesmo, tá? Geralmente sempre foi essa ordem no cPanel, que é arquivos, database, domains. O que muda é a interface aqui, mas o princípio é sempre o mesmo. Ok, pessoal? Eu desejo para vocês um forte abraço e a gente se vê na próxima aula de infraestrutura web no nosso módulo de hospedagem. Forte abraço e até lá! Olá e sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Infraestrutura Web da Dunk Code. E na super aula de hoje eu vou ensinar para vocês, de fato, como registrar a hospedagem e configurar também junto o domínio. A gente vai utilizar a HostGator porque, apesar de hoje a Dunk Code não estar mais aqui, a gente ter um ambiente próprio, separado, eu sempre utilizei para os meus clientes e eu sempre recomendo para quem quer começar. Inclusive, abaixo da aula tem o link para ir para o site com desconto. Tá? Lembrando, você não precisa comprar, pode acompanhar só comigo aqui, quando for o momento você faz, porque aqui a gente vai desde o domínio até a hospedagem, até subir um arquivo de exemplo e tá com um domínio funcionando. Vamos começar registrando a nossa marca na internet, tá bom? Então, olha que bacana, vamos vir aqui, ó, vamos escolher hospedagem de sites, tá? Vamos escolher esse plano mais barato que tem, que é o que eu quero, que inclui um ano de domínio, então vamos adicionar o carrinho, tá? E vamos escolher para pagar por mês, que eu prefiro, tá? Vou continuar. Agora a gente vai pro checkout. Aqui basicamente a gente faz tudo e provavelmente já vai pedir o domínio para a gente selecionar, tá? Então deixa carregar, ó, vou registrar um novo domínio. Se você colocasse vou usar um domínio que já tenho, você teria que apontar as zonas. Lembra que eu falei no módulo de DNS? Só que aqui eu vou registrar um novo domínio. Eu vou unir o útil ao agradável no curso e vou registrar um domínio que eu já queria, que era o meu nome. Então, guilhermegrilo.com. Espero que não tenha ninguém com esse domínio. Buscar. Tá livre. Então, beleza. Vamos adicionar esse domínio. Já foi adicionado aqui. Ó, o domínio já foi adicionado. Faz parte do plano.
A princípio aumentou um pouquinho. Total do pedido, registro de domínio. Vamos ver aqui, por causa que esse 1 ano, R$ 26,99, a princípio no plano que a gente tinha colocado... Bom, tá saindo mais barato, né? Inclui aqui o cPanel e o registro de domínio. Tá? A proteção de privacidade de dados está incluso. Vamos deixar esse R$ 9,99. Beleza. Tá? Saiu mais barato do que se fosse realmente se a gente comprasse o domínio separado. Então, vamos lá. Sempre vai ter essas promoções que às vezes vocês vão achar que é pegadinha, mas podem confiar na HostGator. Vamos registrar aqui um e-mail novo. Vamos colocar um que eu nunca usei aqui na HostGator. Vamos colocar aqui Hotmail, _grilo13@hotmail.com. Vamos colocar a senha. Vou colocar aqui. Cria uma senha forte. Tá, então deixa eu colocar aqui. Beleza. Fiz a minha senha. Vamos colocar o meu CPF. Guilherme Grilo. Data de nascimento, meu celular, Brasil, meu CEP. E agora vamos escolher a forma de pagamento. Cartão de crédito geralmente é na hora, tá? E o PayPal também. Se for boleto, é aquele esquema. Você vai receber provavelmente no dia seguinte os dados. Tá bom? Já vamos ler e concordar aqui com os termos e vamos agora informar os dados do cartão. Tá? Eu vou pausar enquanto eu faço essa parte. Show de bola, então o meu foi aprovado já. O que vai acontecer depois que isso daqui que foi confirmado? Vamos fechar. Percebam que eu já recebi 3 e-mails. Seu domínio está em processo. Seu pagamento foi aprovado, seu domínio está em processo de registro. E agora, por último, a gente recebeu já os nossos dados da hospedagem. Show de bola, a gente já pode acessar a nossa hospedagem. Simples assim, beleza. Bom, então olha que bacana. Aqui a gente recebe os name servers. Para que é isso daqui? Basicamente, se você tivesse domínio em outro lugar ou quisesse usar outro domínio, é aquele esquema que eu passei no módulo sobre domínios. A gente troca lá. Só que como aqui a gente já cadastrou uma hospedagem com domínio, automaticamente se a gente for no painel da HostGator já vai estar isso daqui configurado. Beleza? Então aqui embaixo eu tenho as minhas informações de acesso, tá? Eu não vou conseguir acessar direto ainda pelo guilhermegrilo.com. Talvez eu consiga, mas se você não conseguir acessar pelo seu domínio ainda, não tem problema, porque existe um tempo de propagação de DNS na internet. É aquilo que a gente viu no início do módulo de domínio. Basicamente, vai para o registro, né, da internet e começa a propagar. Em algumas regiões já ativa, em outras demora um pouquinho. Olha que interessante aqui o que eu vou ensinar para vocês. Já vamos acessar aqui o cPanel para subir o nosso site, mas antes, vamos vir aqui no site check domain DNS propagation. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É dnschecker.org o site. Se você digitar aqui guilhermegrilo.com, ó, já foi resolvido até em bastante países, ó, já está praticamente funcionando. Então, com base nisso daqui, pessoal, se eu for com base nisso daí que eu acabei de ver, se eu acessar aqui guilhermegrilo.com, é para entrar. Não? guilhermegrilo.com. Deixa eu testar aqui. É isso aí mesmo, né? Eu coloquei guilhermegrilo.com. Deixa eu atualizar, dá um Ctrl F5. Bom, então, beleza, eu tô atualizando. Deixa eu ver aqui. Ó, agora sim, agora eu tô entrando no lugar correto. Eu não sei que site que é esse daqui, enfim. Realmente, vamos esperar propagar um pouquinho, ó, tá? guilhermegrilo.com ali. Ali provavelmente deve ser um domínio antigo, que alguém não renovou, enfim. Mas a gente já está aqui no nosso cPanel. Vamos pegar nosso login e senha, usuário, que a gente tem. Vamos pegar a senha aqui. Vamos pegar aqui o meu usuário, minha senha. E logamos no cPanel. Show de bola. Tá. Ó, lembra quando eu mostrei o cPanel para vocês? Tá um pouquinho diferente do que eu mostrei na aula anterior, mas é a mesma. Lembra que eu falei que a interface talvez fosse mudar um pouquinho?
Acontece, né? Mudou, mas o princípio é o mesmo. Beleza, então, onde é que está o nosso site agora? Primeiro vamos tentar entrar aqui de novo para ver se já foi resolvido ali. Deixa eu ver, ó, parece... O domínio guilhermegrilo.com aqui não está funcionando, vamos tentar no anônimo. Dá um Ctrl F5. Eu tô torcendo para que tenha algum erro, para que eu tenha que resolver com vocês e na HostGator eu mudar por conta própria, mas eu acho que realmente é a propagação, tá? Nesse meio tempo, aqui em gerenciador de arquivos, se a gente clicar e vir aqui em Public HTML, ó, aqui é a nossa página padrão que era para carregar da HostGator, né? Então, vamos acessar temporariamente aqui nosso site, deixa eu ver se eu consigo, vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo acessar pelo IP diretamente. Vamos copiar aqui, ó, esse copiar endereço do link, vamos vir aqui e, ó, eu acessei direto pelo IP, tá vendo? Então, ops, essa página foi encontrada, justamente por causa que a página padrão que tem aqui da HostGator. Vamos excluir isso daqui e vamos criar um novo arquivo aqui no meu editor de código, Ctrl N. Eu vou colocar aqui, vamos salvar, vou colocar aqui na área de trabalho mesmo, chamar de index.php, porque o domínio e a hospedagem sempre procura esse arquivo primeiro. Vou colocar HTML, Guilherme Grilo, H2, olá da Dunk Code, href, a dunkcode.com, dunkcode. Tem alguma coisa lá. Vamos subir esse arquivo aqui que eu criei, vindo em carregar, selecionar arquivo, área de trabalho e vamos pegar o index, que é isso daí. Subir, vamos atualizar. E a princípio, realmente aqui a princípio não está indo. Vamos pegar aqui novamente o meu domínio guilhermegrilo.com. E está dizendo que o nosso domínio ainda está disponível para venda. Galera, vamos fazer o seguinte, vamos então no painel da HostGator para ver como é que está a resolução do nosso DNS. Por causa que aqui o IP da hospedagem está 162.241.2.192 e aqui a princípio está apontando tudo direitinho. Só que aqui no meu navegador não está indo. Era para ir, até por causa que aqui está funcionando. Bom, esse tipo de erro é bom por causa que daí a gente vê e resolve, mas galera, creio eu que realmente é porque não propagou ainda, tá? Por causa que já tá tudo certo. Mas, por via das dúvidas, vamos na HostGator, em portal do cliente, vamos logar aqui com a nossa conta. Deixa eu carregar aqui o financeiro da HostGator. Acho que eu já tô logado, inclusive. Vou colocar aqui meu conhecimento intermediário. Escolhi um dos sites a seguir. Será que é por causa que eu não fiz esse passo e a HostGator mudou? Aqui, criar o site, manual arquivos, criar site. Será que era por causa que faltava ativar? Enfim. Ó, já me até redirecionou para o cPanel. Mas acho que não, né? Até por causa que eu já subi, só me redirecionou para onde eu já estava. Vamos criar um e-mail aqui que está dizendo para a gente criar. Então vamos criar aqui um e-mail. Salvar. Isso aqui é novo na HostGator. Realmente é para facilitar a vida de quem, né, nunca teve hospedagem, mas enfim. Vamos ver, vamos acessar o site. Realmente ainda não propagou. Vou colocar um HTTPS aqui. Não está funcionando ainda. Vamos vir em domínios. Ó, guilhermegrilo.com, alterar DNS. E tá apontando direitinho, NS944, vamos ver se é isso daqui no e-mail. Ó, ns944.hostgator.com.br e ns945.hostgator.com.br. Vamos fazer o seguinte, a gente vai continuar na próxima aula para dar o tempo de propagação. Eu vou esperar algumas horas, tá? E na próxima aula eu venho para mostrar que o site vai estar funcional, tá bom? Tenho praticamente certeza, por causa que realmente a gente fez tudo certo. A gente ainda fez questão de verificar que o domínio estava apontando para a zona corretamente e tá. Agora é só esperar realmente propagar para dar o arquivo que a gente subiu, né? Que obviamente você poderia subir um site
aqui pelo cPanel. E a gente vai aproveitar na próxima aula também para mostrar outra ferramenta para você gerenciar o seu site, que é o FileZilla, tá bom? Então nessa aula foi isso, espero que você tenha gostado, um forte abraço e até a próxima. Bom pessoal, na aula de hoje vamos ver o FileZilla e a propagação do nosso domínio. Conforme eu prometi na aula anterior e imaginei que o que tivesse acontecido realmente aconteceu. Agora o domínio guilhermegrilo.com está ativo com aquilo que a gente subiu na aula anterior. Vocês podem até acessar aí na máquina de vocês. Provavelmente no futuro eu vou colocar isso aqui num portfólio, enfim, né? Eu acabei unindo o útil ao agradável, registrando esse domínio com o meu nome. Beleza, então aconteceu a propagação, show de bola, já está com HTTPS também, ativou por padrão, pelo menos na HostGator. Se não ativou no seu, você pode sempre contatar o suporte, mas geralmente é ativado imediatamente. Duas coisas que a gente vai ver nessa aula, né? Primeiro, a propagação do DNS que se concretizou, o que eu falei na aula anterior aconteceu aqui, como vocês perceberam. A segunda é o seguinte, existe um software chamado FileZilla. FileZilla nada mais faz do que se conectar no seu servidor, certo? Utilizando o protocolo FTP, justamente para você transferir os arquivos, certo? Então, o FileZilla você pode baixar no filezilla-project.org, certo? Ou só jogar FileZilla no Google, você consegue. E funciona no Mac, Linux, Windows, o que você quiser, tá? Então, você pode baixar o FileZilla Client aqui, você vai clicar, certo? Aí vai estar a opção aqui, ó, se você quiser pro Mac, enfim, no meu caso já detectou aqui que é o Windows, eu vou clicar. Tem outras opções aqui, vamos colocar o FileZilla normal, eu vou querer esse daqui. Tranquilo, vai fazer aqui a instalação, deixa eu dar um close. No meu caso, eu já estou com ele instalado, então eu não vou refazer a instalação aqui com vocês, eu só estou refazendo os passos mesmo, até por causa que é extremamente simples, então executar. Vamos vir aqui. Aí você vai dar agree. Torcer para não desinstalar o meu, mas eu acho que não vai ser o caso, até por causa que... Vamos ver aqui. Ó, an older version of FileZilla tá no seu sistema, ou seja, tá dizendo que eu já tenho no meu, então eu não quero fazer mais nada. No seu você vai continuar dando next e vai instalar, certo? No meu caso eu vou dar cancel porque eu não vou querer fazer nada no meu que tá aqui funcionando direitinho, tá bom? Mas é bem tranquilo. Certo? Se você tiver qualquer dúvida, utilize o sistema de suporte. Mas é aquela coisa, se fosse uma ferramenta complexa, obviamente que eu iria fazer aqui a instalação passo a passo, mas é bem simples, tá? Não tem erro. Ok? Depois que você instalou o FileZilla, se não tiver aqui, você pode vir no seu iniciar e pesquisar por FileZilla. Vamos abrir aqui. Show de bola. Agora você está se perguntando, como é que eu me conecto no meu servidor externo, né? Na minha hospedagem? Olha só. No seu e-mail de boas-vindas, que no meu caso é esse daqui, vai vir a informação do usuário e a senha, tá? O primeiro passo que você faz é se conectar no servidor. Qual o endereço que a gente põe no host aqui, Gui? Você vai colocar o seu domínio, mas antes utilizando o FTP. ftp.guilhermegrilo.com. Nome do usuário, qual que é? O nome do usuário é esse daqui, ó. Beleza? Então aqui... E por último você vai colocar a sua senha. Então eu vou pausar e vou me conectar no meu rapidinho. Depois que você colocar a sua senha, você coloca a conexão rápida. Ok? Então eu me conectei no meu FTP, como vocês podem perceber aqui, tá? E olha que bacana, aquela pastinha public HTML que a gente acessou via cPanel, tá aqui. Se eu der 2 cliques, tá aí, entramos dentro dela. E agora, se você está se perguntando o que tem de diferente do cPanel, basicamente esse daqui é outra forma de gerenciar seus arquivos sem ser pela web e você pode fazer as mesmas coisas. Você poderia, por exemplo, arrastar seu arquivo que tem aqui direto e colocar aqui. Ó, vai transferir. E tá aí. Você pode deletar também e vai deletar. Vou até atualizar para mostrar para vocês. E assim que funciona o FileZilla, extremamente simples, tá? Deixa eu atualizar aqui só para mostrar para vocês que deleta, eu consigo transferir, substituir os arquivos, enfim, beleza? Agora uma coisa um pouco mais importante, um ponto mais importante se você está se perguntando como é que isso funciona, a gente vai entrar mais a fundo no módulo de dedicado aqui no curso de InfraWeb, tá? Para você entender o que está acontecendo. Mas, resumindo, todo o plano de hospedagem que você contrata, quando você contrata esse plano de hospedagem por padrão, pelo menos na HostGator, vem o seu
a sua hospedagem padrão, vem o seu servidor de e-mail, que você pode criar suas contas, e vem o FTP configurado também. O FTP nada mais é como um servidor também, só que diferente do servidor que a gente acessa pelo domínio, aqui a gente acessa utilizando o protocolo FTP. Então, quando a gente contratou essa hospedagem, além de ter vindo o domínio, a hospedagem, no caso, para a gente colocar os nossos arquivos e gerenciar, veio também um servidor de FTP, ok? Assim, 99% hoje das hospedagens vem aqui, ó, como você pode perceber, de clientes FTP, aqui que está dizendo informações técnicas para configurações mais avançadas do Outlook, acesso ao banco de dados, ó, clientes FTP. Por padrão, vem, tá? Se não vier também, você tem a opção de gerenciar pelo cPanel, certo? Mas eu, por exemplo, gosto de, às vezes, quando é um arquivo menor, ir direto pelo FileZilla. Isso também fica muito ao critério do usuário. Mas se você contratou pela HostGator ou outra empresa, por padrão vai vir o servidor FTP para você gerenciar os seus arquivos. Realmente não tem segredo, ok? Então, é isso. Nessa aula eu cobri com vocês o que eu queria, que era o registro de hospedagem completo para você já subir o seu site, caso você queira. Mostrei como gerenciar os arquivos via cPanel na aula anterior, e nessa aula eu dei mais uma opção, que é o cliente do FileZilla, e eu mostrei como você podia se conectar utilizando as próprias informações que vem no e-mail. Se você está se perguntando, no meu e-mail não veio tal informação, eu não sei como é que é. O que eu estou mostrando para você, por padrão, é o que acontece na maior parte das hospedagens. Tá? Mas se por algum motivo o seu não entrar no endereço que você tem, por exemplo, ftp.seudomínio.com.br, você pode entrar em contato com o suporte da sua hospedagem. Tá? É muito comum hoje, quando você contrata algum plano, você entrar em suporte com eles, caso você não consiga fazer alguma coisa. Então a gente vai finalizando a aula por aqui. Espero que vocês realmente tenham gostado. Dúvidas, por favor, utilize seu sistema de suporte e a gente vai dando sequência aí ao curso de Infraestrutura Web da DunkCode. Forte abraço e até a próxima. Bom, pessoal, vamos então a mais uma aula do curso de Infraestrutura Web da DunkCode. E na aula de hoje eu quero mostrar algumas funcionalidades a mais que você pode ter numa hospedagem simples, tá? Realmente, em qualquer plano de hospedagem você tem direito a isso. Por isso que, assim, eu recomendo a HostGator, mas tem várias, né? Tem que ter direito a isso. O que a gente vai explorar aqui são subdomínios. Exato. Então, olha só, hoje a gente tem aqui, ó, o guilhermegrilo.com, que tem isso daqui, né, que eu coloquei de arquivo. Só que existe subdomínios, que poderia ser assim, subdomínio.guilhermegrilo.com, poderia ser contato.guilhermegrilo.com. Isso daqui são subdomínios, a gente pode ter ilimitados, tá? Então, para fazer isso é simples. Você clica aqui em subdomínios. Subdomínio que a gente quer. Vamos colocar aqui, por exemplo, o primeiro subdomínio. Vou colocar sub1, desse jeito. O que vai acontecer aqui? O diretório da onde vai ficar os arquivos do seu subdomínio. Simples assim. É basicamente isso. Então, o sub1.guilhermegrilo.com, você pode deixar assim ou pode colocar só sub1 para não ficar tão grande o nome. E vamos criar. Vamos lá. Deixa carregar. sub1.guilhermegrilo.com. Simples e fácil. Se eu for agora aqui, sub1.guilhermegrilo.com, tá aí, criado com sucesso. Vamos só fazer um teste aqui. Vamos aqui, ó, no gerenciador de arquivos. Vamos no sub1, que foi onde eu criei. Esse diretório está vazio. Vamos criar um arquivo aqui rapidinho. Deixa eu pegar aqui com vocês. Vou criar um arquivo aqui. Vamos salvar na nossa área de trabalho. Eu vou chamar de index.php e vou colocar aqui um HTML H3. Estamos no subdomínio. Salvar. Vamos agora subir aqui, né? A gente poderia, obviamente, usar o FileZilla, como eu já mostrei na aula passada, mas vamos carregar aqui pelo File Manager do cPanel, que é mais fácil. Vim aqui em área de trabalho e subir esse index.php. Salvar. E agora, se eu for atualizar aqui, vamos recarregar, tá aí. Vamos tentar sub1.guilhermegrilo.com. Ó, a princípio não tá pegando aqui, deixa eu limpar aqui. Vamos utilizar o HTTPS.
às vezes fica salvo no cache, então só para fazer um teste aqui, por causa que isso daqui teoricamente não é para propagar DNS nenhum, deixa eu vir aqui em nova janela anônima e vir aqui. A princípio não está pegando, vamos só confirmar aqui o subdomínio. Eu coloquei sub1, né? É para pegar. Não tava, geralmente subdomínio não existe propagação de DNS. Daqui a pouco vai pegar. Deixa eu pausar a aula rapidinho aqui só para ver o que aconteceu. Bom, pessoal, era exatamente o que eu imaginava. Nenhuma ação necessária, realmente a propagação. Deixa eu explicar uma coisa. Quando a gente está no VPS, num dedicado, que é o que a gente vai ver nos próximos módulos, esse negócio do subdomínio geralmente é imediato. Aqui entra a questão da hospedagem compartilhada. Como a gente está num ambiente compartilhado por vários usuários, realmente acontece isso, tá? Mas é exatamente o que eu estava imaginando com vocês, era só o tempo da propagação. Inclusive eu vim aqui para verificar se estava tudo ok. Inclusive eu vou dar uma dica, tá? Mas eu não quero que vocês levem muito a sério ainda, porque vai ter um módulo só de zonas DNS. Mas só para confirmar, se vocês adicionaram aqui alguma coisa e se realmente pegou, no seu cPanel você vem aqui em editor de zona DNS, tá? Tá aqui o nosso domínio, vamos em registro A, no caso gerenciar o Guilherme Grilo aqui, tá? E aqui a gente tem todas as zonas, tá? guilhermegrilo.com é sempre o primeiro, porque é o nosso domínio. E para ver se o subdomínio foi adicionado, você vem aqui, ó. A gente está vendo que foi adicionada uma zona do sub1.guilhermegrilo.com apontando para esse nosso IP. Então foi adicionado, era só uma questão de esperar mesmo. Então a partir do momento que eu vi isso daqui, quando eu pausei a aula, eu já sabia. É só esperar para propagar e que foi o que aconteceu aqui, ó. Estamos no subdomínio, show de bola. Já está com certificado válido. Tá? Esse certificado aqui na HostGator é automático. Se a gente for aqui para verificar o certificado, você poderia simplesmente vir aqui em segurança, certificado SSL, e você pega certificado SSL e vê aqui se foi gerado, ó, tudo aqui direitinho. Beleza, então você aprendeu sobre subdomínios, o que é muito bacana, tá? Existe algo também que se chama de domínio alternativo, que a gente chama aliases ou domínios adicionais. Vamos supor que você queira, dentro dessa hospedagem, ter um domínio que aponte para essa hospedagem, mas que não seja o guilhermegrilo.com, mas outro domínio que vá para esse mesmo lugar. E eu não estou falando de redirecionamento. É como se entrasse no domínio X e viesse para cá. A gente pode utilizar os domínios alternativos ou os domínios adicionais. Se eu clicar em domínios adicionais aqui, basicamente crie novo nome de domínio. Se eu colocasse aqui, por exemplo, que eu quisesse que quando acessasse o meu dunkcode.com, que seja dunkcode.com, tá aí, e o subdomínio ficar aqui como dunkcode, tá? Eu poderia fazer isso daqui também. Só que existe o seguinte, no caso, o subdomínio aqui que eu estou colocando, o diretório que eu vá querer que vá apontar vai ser o mesmo do meu principal, que seria, por exemplo, public HTML, tá? Vamos adicionar esse domínio aqui. Your add-on domain limit of, no caso aqui, esse nosso plano de hospedagem não permite que a gente faça isso. Sem problema, eu vou tentar fazer aqui de outro jeito com vocês. Eu vou vir aqui, ó, em domínios alternativos, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, dunkcode.com. Desse jeito aqui, adicionar domínios. No caso aqui, o cPanel, esse plano de hospedagem não deixa que a gente faça isso. Mas o que eu ia mostrar para vocês, e não se preocupem porque no próximo módulo de dedicado e VPS que não tem limite disso daqui, eu vou mostrar. É como se a gente pudesse adicionar quantos domínios a gente quisesse na conta e sempre apontaria para os arquivos que a gente tem dentro desse servidor. Isso daqui não pode porque é uma hospedagem, um plano básico. Vocês entenderam, né? Inclusive eles deixam aqui e não pode utilizar justamente porque eles querem que a gente faça o upgrade na hospedagem. Mas, enfim. Bom, eu tentei explorar aqui com vocês esses dois, não deu, mas no módulo de VPS dedicado a gente vai ver, não se preocupem. Vamos explorar outra funcionalidade que tem, que todo plano de hospedagem tem que ter, que é contas de e-mail, certo? Para criar sua conta de e-mail, você clica aqui em contas de e-mail. A gente vai ver que tem uma conta criada que é o contato@guilhermegrilo.com. Isso aconteceu quando eu entrei na HostGator, lembra na aula que eu registrei? E pediu para eu cadastrar um domínio. Isso por padrão não tem, é uma personalização da HostGator, mas você pode criar um novo e-mail clicando aqui em criar, certo? E você poderia colocar aqui, por exemplo, suporte, coloque a senha, vamos colocar aqui a nossa
uma senha qualquer. E fazer aqui, vamos criar. E foi criado, show de bola. Aí para acessar essa caixa já está funcionando, tá, pessoal? Você já pode enviar e-mail, já pode receber. Você clica aqui, ó, acessar e-mail. E pronto, vai logar na minha caixa. Eu recomendo sempre escolher o Roundcube, que é um gestor de e-mail bacana. E caso você queira entrar e passar para sua equipe, logar na caixa de e-mail, você passa aqui, ó, webmail.oseudomínio.com. E tá aí. Show de bola, né? Então nessa aula foi isso, eu mostrei algumas funcionalidades a mais. Na próxima aula eu vou mostrar como otimizar ao máximo e alguns cuidados especiais que você precisa ter na sua hospedagem para, enfim, né, você tá pagando aqui um plano barato, mas existem dicas para você tirar maior performance e é isso que eu vou mostrar na próxima aula. Um forte abraço e até lá! Olá pessoal, e nessa aula bônus aqui do módulo de hospedagem, realmente é uma aula bônus, mas que vocês vão aprender algumas coisas quando a questão é recurso, tá? Falando de hospedagem, a gente tem recursos limitados, então todo cuidado é pouco para a gente não perder performance no nosso site. Eu vou mostrar aqui algumas coisas para vocês ficarem atentos na hospedagem de vocês, aqui utilizando o cPanel, ok? E vou dar mais algumas dicas, principalmente na questão de desempenho do site, quando a gente fala de imagens, enfim. Tá? Imagem realmente é um grande problema se não tiverem otimizadas no seu site, por causa que como você já tem recurso limitado na hospedagem, você não quer perder velocidade. Lembrando que o que eu estou mostrando aqui realmente é para dar um passo a mais de performance. Muitas pessoas não percebem isso realmente por causa que às vezes passa despercebido ou realmente não tem um impacto verdadeiro, mas quanto antes você começar a prestar atenção nessa questão de performance, melhor. A primeira coisa que a gente vai monitorar sempre na nossa hospedagem dos clientes é o uso do disco. Por sorte aqui o cPanel tem uma ferramenta para verificar o uso do disco, a gente não precisa usar o terminal nem nada do tipo, então eu vou clicar aqui em uso do disco, tá? A gente consegue verificar aqui, ó, a gente tem arquivos no diretório inicial, 9 MB, arquivos em subdiretórios ocultos, 1.94 MB, e a gente tem o nosso public HTML, que é o que a gente tem que ficar de olho. O que é o public HTML? É onde está o nosso site. Como eu sei que eu só tenho um arquivo simples, que está dizendo aqui, ó, olá da Dunk Code, é só isso mesmo, né? 0.02 MB. A gente tem a pasta TMP, ó, pasta TMP aqui. O que tem na pasta TMP? Vamos dar uma explorada aqui. Vamos aqui, vamos em gerenciador de arquivos, TMP. A gente, a princípio aqui, TMP, se você não sabe, é uma abreviação de temporário. Então, provavelmente o que a gente tem aqui são logs, tá? Configurações, enfim, deixa eu até baixar esse arquivo aqui pra gente dar uma explorada. Tô aqui meio que fazendo ao vivo com vocês, deixa eu ver aqui o que é. Basicamente parece ser log isso daqui, tá? Realmente, se a gente quisesse deletar e estivesse consumindo um espaço assim em excesso, vamos voltar aqui no uso do disco, a gente até poderia deletar se fosse o caso, mas deixa aqui 0.86 MB, já não precisa se preocupar, é otimizado de forma natural, senão todos os clientes iriam ter problema de espaço ali, tá? Mas quando a gente entrar na questão realmente de gerenciamento de Linux, aqui levantando o servidor, a gente vai explorar esses arquivos aqui que ficam consumindo espaço. Por enquanto aqui a hospedagem não precisa se preocupar. Fiquem de olho apenas sempre no public HTML, principalmente se vocês utilizam upload de imagens em WordPress, monitorem sempre essa métrica aqui. Beleza? Show de bola! Isso daqui era uma das coisas que eu queria mostrar, gerenciamento de disco de hospedagem. Não tem muito o que fazer, porque a causa que é uma hospedagem, mas a gente pode sempre monitorar, que é o que a gente faz quando a gente fala de operações, né, infraestrutura. Então a gente pode monitorar e aqui está tudo certo, porque é o que a gente começou agora, a hospedagem, certo? Beleza, então. Vamos aqui para uma coisa muito importante que eu quero mostrar para vocês, que é otimização de imagens. E por que otimização de imagens? Por que está mostrando isso para a gente? Se você ficar carregando imagens muito pesadas aqui, o site vai demorar para abrir. Tá? Se é um dedicado, se é um VPS, se é um servidor próprio, até que você não precisaria se preocupar tanto porque você ganharia mais velocidade. Só que a hospedagem a gente está dividindo recurso. Então tudo que a gente conseguir melhorar é vantagem para a gente. Certo? Por causa que a gente não tem todos os recursos, a gente está dividindo a hospedagem. Então, reduzindo uma imagem, além de carregar mais rápido para o seu usuário, você vai estar economizando os recursos da sua hospedagem. Isso é muito simples de fazer, tá cheio de site aí que faz isso para você, tá?
Então, por exemplo, se você jogar Image Reducer no Google, vai te dar um monte de opção. Eu recomendo logo essa daqui que aparece em primeiro, porque eu já testei. Basicamente, o que acontece? Vamos supor que você está subindo o seu site aí e você verifica uma imagem que está meio pesada, por exemplo. Então, o que a gente poderia fazer aqui de exemplo? Ó, vamos carregar aqui uma imagem. Eu vou selecionar uma imagem que eu tenho de exemplo aqui na pasta Dropbox. E eu vou vir aqui, ó, e vou pegar o DunkBG, que é esse daqui. Ele já tem 47 KB, já é muito pequeno. Vamos pegar aqui uma imagem um pouquinho maior. A gente pode pegar essa imagem um pouquinho maior, deixa eu pensar aqui em algum lugar. Vamos vir aqui em curso.dunkcode.com e vamos pegar essa imagem aqui, que eu sei que ela é um pouquinho grande. Ó, vamos pegar aqui, ó. Creio que eu consigo abrir isso daqui numa... Ó, Open New Tab aqui, vamos salvar essa imagem. Salvar aqui em área de trabalho. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Vamos ver o tamanho dessa imagem. Ó, 301 KB. Até que tá, por causa que eu tenho um servidor potente ali, isso não iria comprometer. Mas se é em uma hospedagem, isso daqui talvez já carregasse um pouco devagar. Então a gente vem aqui no site, a gente carrega. Claro que isso daqui é uma imagem só, você poderia carregar todas as suas imagens aqui. Ó, e já fez aqui pra gente, já carregou aqui a imagem que eu quero, tá? 301.39 KB. O que a gente quer fazer? A gente pode diminuir o tamanho dela em porcentagem, que é uma técnica bacana que a gente pode fazer, e a gente pode deixar o formato final em JPEG, ou seja, o formato final em JPEG iria tirar qualquer transparência. Então a gente se pergunta aqui, essa imagem aqui, ela precisa de transparência? Ela não precisa de transparência por causa que ela é toda coberta. Então isso daqui já seria uma pequena otimização que eu poderia fazer no meu site. Por causa que se ela não tem transparência, por que eu estou utilizando o PNG? O PNG ele é mais pesado que o JPEG. Então eu venho aqui, ó, e eu vou dar um resize e vou baixar em JPEG. Baixou de 300 KB para 16.47 KB. Claro que num site com hospedagem, isso daí vai contar e vai carregar muito mais rápido. Show de bola? Tá aí reduzido, baixei diretamente daqui clicando nesse botão. Bacana, show de bola, isso daí era uma das coisas principais da aula que eu queria mostrar para vocês. Otimização de imagens, certo? Agora por último, voltando aqui no cPanel, umas dicas básicas de otimização, tá? Em hospedagem, o ideal é sempre subir um site estático, até pelos recursos, mas aqui a gente tem banco de dados também, então nada impede você de subir aí um site dinâmico, não tem problema. Por exemplo, o primeiro site que a gente cria no curso de desenvolvimento web, com painel de controle dinâmico, serve aí, na maior parte das hospedagens vai aguentar tranquilamente. Só que quando a gente fala de banco de dados, alguns cuidados especiais a gente precisa tomar. Então vamos aqui criar um banco de dados utilizando a interface do PHP-MyAdmin. Vamos vir aqui ó, em banco de dados MySQL. Por causa que para aparecer aqui a gente tem que criar aqui. Então eu vou colocar blog como exemplo. Vamos criar uma base de dados aqui, banco de dados, criado. Vamos adicionar um usuário para ter acesso ali. Então root, vamos colocar uma senha aqui, criar usuário, voltar. Vamos dar todas as permissões para ele. Aqui, ó, primeiro a gente precisa adicionar esse usuário que eu criei para base de dados, para ele ter acesso e conseguir modificar tudo. Então eu vou adicionar aqui. Isso vale também no seu script PHP. Se você não fizer isso aqui, o seu script PHP não vai ter acesso. Então a gente vai colocar todos os privilégios, tá? Deixa eu fechar aqui e abrir novamente. Show de bola. Salvei. Se eu for abrir aqui o meu banco de dados agora, vocês vão perceber que eu tenho aqui o blog criado. Bacana, eu já posso começar a trabalhar. Vamos pegar um exemplo básico aqui de coisas que a gente geralmente faz, que é... Vamos criar duas colunas e o nome vai ser posts, tá? Vamos supor que é um blog e a gente tem posts nele, tá? Ou melhor, vamos adicionar mais uma coluna. Vamos adicionar aqui mais uma coluna. Vamos adicionar mais uma aqui. Tá? Aqui vai ser a primeira ID, int, autoincremento primário, que é o que geralmente a gente utiliza. Tá? E agora aqui vem a questão de pequenas otimizações que a gente pode fazer. Quando a gente fala de um blog, por exemplo, a gente quer texto, geralmente. E muitas pessoas, é uma otimização meio boba, mas que passa despercebido pela maior parte das pessoas. Novamente, por a gente estar usando hospedagem, os recursos são limitados. Então, vamos supor que eu queira o título aqui da minha postagem do blog, né, quando a gente estiver cadastrando. Eu tenho várias opções para utilizar texto aqui. Eu tenho varchar, eu tenho cadê o text, medium text, long text. Tem pessoas que nem se ligam e colocam um text aqui.
E o text, ele tem uma quantidade maior de caracteres que é usada e o sistema automaticamente reserva memória para isso daqui. Ou seja, são recursos a mais que a gente está utilizando que não precisa. Não que vai chegar a utilizar, mas são otimizações que a gente tem que fazer desde o início. Então, título, eu não vou utilizar um texto enorme para o título. A gente utiliza varchar. Por que varchar? Porque a gente limita o número de caracteres que é o máximo, que é 255. Às vezes eu talvez nem utilize 255 e eu poderia colocar outro valor aqui. Só vou colocar 255 que é o máximo que dá. Então, por exemplo aqui, esse tipo de otimização no banco de dados, quando você está trabalhando com um site dinâmico na hospedagem, que seja loja virtual, sistema, toda otimização que você faz aqui é pouca. Eu também não vou querer tabelas com vários campos aqui, justamente por otimização. Então, se o meu post, minha tabela de posts puder ter apenas título e o conteúdo, né, que a gente quer ter aqui o conteúdo, seria o texto em si, aí aqui tem que ser text, justamente por causa que daí são textos maiores que a gente colocaria, então eu vou guardar, tá? Então, toda otimização que você faz aqui no início, se você for utilizar essa hospedagem desde o início que você for utilizar, melhor. Claro que a gente poderia ter aqui data, enfim, um monte de coisa a mais, claro que data geralmente a gente poderia colocar, inclusive, vamos vir aqui em estrutura, depois de conteúdo, eu vou colocar aqui, ó, date, né? E aí, por exemplo, aqui data da postagem, claro que isso daqui eu poderia fazer. Só que o ponto aqui é, tudo que vocês conseguirem economizar de recursos no banco de dados, melhor. Então, esse exemplo do título que eu dei é uma coisa básica, mas que muitas pessoas não se ligam e colocam um text direto. Não precisa de text, por causa que text seria um texto, e o título não é um texto, é apenas o título, certo? E isso daqui é a otimização que a gente faz. Novamente, por causa que o MySQL, ele reserva o espaço a partir do momento que a gente diz que vai... o título ele vai ser do tipo text, ele já está reservando memória ali. Então, esse tipo de otimização que a gente faz, por menor que seja, das imagens, a longo prazo, quanto mais cedo você começar essas otimizações, por mais tempo você vai conseguir manter uma hospedagem, por mais barata que ela seja, e você vai conseguir aí ter sites ou sistema que vocês não conseguiriam rodar normalmente numa hospedagem e que você vai conseguir fazendo esse tipo de otimização, tá? Então nessa aula foi isso, espero que você tenha gostado. Se teve qualquer problema, utilize o sistema de suporte. Te desejo um forte abraço e a gente se vê no próximo módulo do curso de Infraestrutura Web da Dunk Code. Até mais! Olá e seja muito bem-vindo para mais uma aula do curso de Infraestrutura Web da Dunk Code. E na aula de hoje a gente entra no módulo de VPS versus dedicado, tá? Que muitas pessoas ficam na dúvida, né, por causa que hoje quando a gente começa no mundo da programação e quer subir a nossa aplicação web, a gente fica na dúvida, hospedagem, VPS ou dedicado. No módulo anterior a gente falou sobre hospedagem, então nesse módulo a gente começa a entender a diferença principal de VPS e dedicado, os principais conceitos que você precisa entender e as minhas recomendações se você fica na dúvida de qual utilizar, ok? Vamos começar aqui o slide. E vamos começar entendendo o que é VPS, tá? VPS é a abreviação para Virtual Private Server, ou para o português significa servidor privado virtual. O que isso quer dizer? Quer dizer que possui recursos próprios, tá? Ou seja, diferente da hospedagem que a gente viu no módulo anterior, que a gente divide tudo com os outros, memória, CPU, aqui a gente possui recursos próprios, só que tem um porém. Esses recursos, eles ficam no mesmo ambiente de outro VPS. O que isso significa? Apesar da gente ter recurso próprio, né, como memória e CPU, a gente ainda está dividindo, por causa que tem a máquina, certo? Tem um computador lá só para isso, e vários clientes têm o seu VPS ali dentro. Então, sim, a gente tem memória e CPU próprio, só que é uma máquina virtual, tá? Isso vai contribuir para o próximo slide, onde eu vou entrar na questão de dedicado. Uma das vantagens que a gente tem, que é importante eu ressaltar aqui, é o seguinte, que é a possibilidade da gente aumentar os recursos a qualquer momento. Por que isso? Como o nome fala, ele é virtual. Então, foi pré-configurado com a memória RAM, o CPU, disco, enfim. Com isso, sendo virtual, a gente tem a capacidade de aumentar caso precise. Eu mesmo já fiz isso em algumas aplicações. Preciso aumentar, eu vou lá, fiz o upgrade, aumentei a memória e o CPU e no mesmo momento já fez de forma automática, só aumentando ali por causa que é virtual, tá bom? Isso é muito importante vocês entenderem, por causa que permite que a sua aplicação fique escalável, né? Então você começa com um plano mais simples que tem de VPS e você vai aumentando de acordo com a sua necessidade, ok? Onde devemos usar VPS, né? Geralmente em sites. Mas e a hospedagem?
Hospedagem eu recomendo para sites mais simples, podendo ter um painel de controle simples. Aqui no VPS eu diria sites um pouco mais pesados, né? Sites aí, por exemplo, um portalzinho de notícia, blog, tá? Com mais tráfego, é claro, por causa que blog a gente consegue colocar na hospedagem. Então, sites aqui, vamos lá, os mesmos sites que você colocaria na hospedagem, mas que aqui teria mais tráfego, tá? Você pode se basear mais ou menos nisso. Se na hospedagem você colocou o site X, aqui você coloca o site X e ele vai aguentar mais tráfego, mais requisições, mais pessoas vão acessar e vai ser mais rápido, tá? Lojas virtuais, sistemas. Lembrando que tudo isso daqui que eu falei também dá na hospedagem, só que ali é muito limitado por causa dos recursos. Aqui você não vai ficar limitado e você não vai ter problema com velocidade, né? Você já vai ter performance desde o início. Então aqui, o VPS é a escolha ideal quando está começando um novo projeto mais ousado, porém é necessário constante monitoramento dos recursos e tráfego, tá? Ah, como é que monitora isso? Durante esse módulo eu vou ensinar para vocês na prática. Beleza? Dedicado. Aqui não tem muito segredo, eu vou direto ao ponto. Como o próprio nome já diz, é inteiramente dedicado para você. É assim, é uma máquina que é sua, um servidor que é seu e você não está dividindo perdão, com ninguém, tá? Então aqui é máquina própria com recursos próprios, sua memória RAM, sua CPU, disco, é tudo seu, você não está dividindo com ninguém, não tem outra máquina nesse seu dedicado, é seu, é inteiramente seu, tá? Um dedicado permite que você tenha total controle dos recursos e a distribuição desses recursos, o que é muito bom, por causa que muitas pessoas fazem isso. Por exemplo, assim, eu tenho um dedicado, de fato eu tenho um dedicado, né? Apesar de eu estar na AWS hoje, eu tenho servidores aí dedicados que tem um painel que é o WHM, que eu vou mostrar aqui no curso para vocês, e esse painel permite que eu gerencie todo o meu dedicado. Eu posso colocar site de, sei lá, 100 clientes dentro desse dedicado, e eu consigo gerenciar o recurso que cada cliente está usando, eu consigo distribuir. Essa flexibilidade acontece justamente por causa que é uma máquina própria, uma máquina minha, né? Não que com o VPS eu não conseguisse fazer isso, só que aí já entra aquela questão, eu vou estar controlando os recursos e a distribuição desses recursos com outras contas, mas na verdade já está sendo distribuído esses recursos para mim. Então faz muito mais sentido, por exemplo, se você quer ter uma agência e hospedar site para os seus clientes ali, os seus clientes não terem problema com performance, ter um dedicado, tá? Isso faz muito sentido. E é claro, o dedicado não é só para você hospedar sites, é excelente para projetos pesados. Inclusive eu fiquei por muito tempo com a plataforma da Dunk Code num dedicado próprio, certo? A questão de cloud, AWS, vocês vão entender mais para frente por que em algum momento a sua solução tem que ir para lá, dependendo, às vezes não precisa, tá? E beleza, então, dedicado agora você entendeu que é basicamente o que acontece no VPS, só que diferente do VPS, você não está dividindo os recursos de uma máquina, né? Essa máquina já é sua. E agora, aqui a cereja do bolo, eu vou mostrar uma imagem para vocês entenderem melhor, tá? Então aqui só finalizando onde a gente deve usar o dedicado para aplicações mais pesadas, maior tráfego e principalmente momentos de pico. O que são esses momentos de pico? Os momentos de pico é quando, por exemplo, em alguns momentos que não é normal, muitas pessoas acessam a sua aplicação e consequentemente vai ter mais memória, mais uso de CPU. Isso no VPS talvez já virasse um problema, né? Até por causa da limitação dos recursos ali que estão sendo divididos. No dedicado, você pode se dar o luxo de, em algum momento, quando seu site teve muitas visitas ao mesmo tempo, sei lá, num domingo à noite, enfim, não ter problema com esses picos, justamente por causa que ele vai ter sempre memória e CPU de sobra, tá? Ele, assim, resumindo, ele é muito poderoso por causa disso. Como você não está dividindo recursos com ninguém, nesses momentos onde existe maior pico de tráfego, que consequentemente influencia na memória e no CPU, você raramente vai ter problema justamente por causa que a sua máquina ela está preparada para isso, tá? Agora aqui, essa imagem aqui ilustra tudo que vocês viram aqui na aula e vai de fato fazer vocês entenderem a diferença entre um e outro, beleza? VPS aqui no lado esquerdo, VPS Hosting. Então o que a gente tem? A gente tem um servidor dedicado, né? Então começa aí. No VPS tem um servidor dedicado. Só que na imagem a gente percebe aqui que esse dedicado ele é dividido em 3, que poderia ser 10, poderia ser 20, e cada VPS desse daqui é de algum cliente diferente, certo? Então tem no dedicado 1, eu posso ter até 5 VPS na empresa que você contratou, por exemplo. Então tem o VPS aqui do Guilherme, do fulano e do ciclano, certo?
você percebe que o VPS, novamente, é Virtual Private Server. Eu tenho memória, eu tenho meus recursos, mas eu ainda estou na mão de um dedicado que está dividindo os recursos com as outras pessoas. Então, funciona muito bem. Eu utilizei por bastante tempo o VPS também, quando eu estava começando a colocar minhas aplicações mais pesadas no ar. E funciona bem. Tá? E aqui o Dedicated Server Hosting é direto ao ponto. É dedicado, server, resource e o site. Ou seja, não tem divisão com ninguém. Essa imagem aqui, ela realmente ilustra perfeitamente o que eu passei aqui na aula para vocês. Bem tranquilo de entender. Tá? Esse verdezinho aqui indica os resources que tem, né, que está sendo dividido, e aqui a máquina virtual que é criada para cada um, né, o Virtual Private Server, né, o servidor privado virtual, que é basicamente uma máquina virtual aí que é criada para cada um, beleza? Esse slide aqui eu vou deixar para download para vocês abaixo da aula aqui na plataforma da Dunk. Se você ficou com qualquer dúvida, utilize o sistema de suporte, interaja nos grupos, eu tenho o maior prazer de interagir com você, tirar suas dúvidas. E é isso, um forte abraço e até a próxima aula do curso de Infraestrutura Web da Dunk Code. Até mais! Olá e sejam muito bem-vindos a mais uma aula do treinamento de infraestrutura web da Dunk Code, tá? Na aula de hoje a gente vai começar a entender como gerenciar um VPS ou dedicado. Você provavelmente viu o título da aula, ou se não viu, está escrito sobre um software chamado WHM. Tá? Você deve estar se perguntando, mas a gente não vai aprender a gerenciar do zero um servidor Linux aqui? Vamos, vai ter módulo específico para isso. Só que hoje muitas pessoas, inclusive eu, quando eu comecei, eu não tinha tempo e talvez eu não tinha conhecimento necessário para levantar um servidor do zero. Por que eu estou no servidor da HostGator? Por causa que eu, quando comecei, eu utilizava os VPS dedicados da HostGator. Estou dizendo que você precisa usar? Não. Aqui só vai ser um exemplo para mostrar para vocês o que tem disponível de VPS dedicado e o preço. Por causa que o software que eu vou mostrar hoje para gerenciar o seu VPS o dedicado, 90% das vezes, vou utilizar essa porcentagem, vem. Okay? Então aqui no site da HostGator, em servidor VPS, se eu for clicar, vocês vão ver que tem diversas máquinas aqui, ó. A gente tem esse daqui que é R$ 92,99 por mês, claro que tem aqui outras opções de plano, não vou focar muito no preço, tá? Então a gente tem 4 core de CPU, 6 GB de memória RAM, 180 GB de armazenamento SSD, o que deixa mais rápido, e vem a questão do painel de controle cPanel e WHM, tá? Eu recomendo, se você quer gerenciar e não tem ainda o conhecimento de Linux, utilizar esses painéis. Ou muitas vezes, para contratar para o seu cliente e te economizar tempo, pega um dedicado ao VPS que venha com WHM e você já vai entender o porquê. E durante esse módulo também, por causa que vai facilitar o gerenciamento, tá? Claro que durante o curso, eu não quero de ressaltar, vocês vão aprender a levantar na mão tudo que acontece, né? Que o WHM faz para você, mas aqui, por questão de agilidade, para você conhecer hoje esse software que está aí, muitas empresas utilizam, você precisa entender. VPS dedicado vem, tá? Então, a gente já entendeu a diferença de VPS dedicado na aula anterior, só que esse software para gerenciar vem nos dois, de qualquer forma. Então, aqui é VPS, tá? Você está começando algum projeto novo que tem mais tráfego, pode começar por esse daqui, você pode fazer upgrade se precisar no plano de VPS. E tem os dedicados aqui também. Galera, sempre Linux, tá? Não, assim, se vocês querem performance e estabilidade, é Linux. Nem cogitem a possibilidade de colocar em Windows. Já adianto aqui, ok? Então aqui tem as outras opções de servidores dedicados. Vocês percebem que os planos são apenas 3, enquanto o VPS tem mais. Justamente pela questão que a gente viu na aula anterior de flexibilidade de configuração, porque o VPS ele é virtual, né? Permite que o administrador do sistema consiga aumentar os recursos, no caso aqui a HostGator, certo? Enquanto no dedicado a gente tem 3 planos, por causa que é uma máquina dedicada. Então aqui a gente não tem tanta flexibilidade, mas todas as máquinas, se vocês forem ver aqui, é tudo potente, ok? Quando vocês contratam um plano VPS ou dedicado, no e-mail que vocês recebem, assim como na hospedagem, vocês vão receber no caso, o endereço de IP de vocês, né, da máquina que vocês contrataram, geralmente nessa porta 286, tá? Assumindo agora que você contratou um VPS ou já tem um VPS dedicado, você vai ter acesso ao WHM, que é um software que vai ficar instalado no seu servidor, que vai te ajudar a gerenciar todo o seu servidor que tem ali, incluindo os sites que você tem ali dentro, os seus sistemas, o seu consumo que você está utilizando de memória. Então a gente vai fazer o seguinte nessa aula. Eu vou apresentar o WHM, eu vou mostrar a interface aqui para vocês, esse daqui é um dos meus servidores que eu tenho. E na próxima aula eu vou explorar e mostrar as principais funcionalidades, que é criar conta, a gente vai subir site, eu vou mostrar alguns sites que eu tenho nesse dedicado aqui. Enfim, vai ser bem prático, tá? Vocês vão gostar bastante e vocês vão ver que ter um VPS ou dedicado não é um bicho de 7 cabeças, certo?
Então vamos logar aqui na minha conta. Beleza? Então, quando a gente loga, geralmente dá algumas mensagens de aviso pra gente atualizar. Eu geralmente fecho isso daqui, tá? E aqui a gente já consegue ver nessa interface algumas coisas bem interessantes, começando aqui pelo topo, ó. A gente consegue, enfim, aqui fazer logout, que a gente tem a opção. Aqui a gente tem, sempre que tiver atualização, como esse daqui é um software que está sempre recebendo atualização, por causa que, enfim, praticamente toda a web usa, quando tiver alguma coisa para fazer, vai estar aqui em cima chamando sua atenção, tá? Raramente eu faço, porque quando eu contrato, vem geralmente com tudo que eu preciso, né? Eu não utilizo, assim, tanto recurso e tantas atualizações, mas essas atualizações que eles recomendam fazer geralmente é segurança, coisa assim. Até por causa que, por exemplo, se você quer instalar alguma coisa a mais para o PHP ou coisas assim, você consegue fazer diretamente aqui nessa aba de pesquisa, tá? Que a gente vai explorar mais na próxima aula. Então, geralmente aqui no início, te dá as opções aqui, ó, Manage Your Server, que é para você gerenciar o seu servidor. Então, a gente tem o gerenciador de processo, gerenciador de serviços e mostrar a utilização do disco atual. Gerenciador de processo é basicamente o que, se você tivesse no terminal, você conseguiria fazer com Linux, que a gente vai fazer isso, inclusive, no final desse módulo, que é utilizando o terminal. O mesmo comando que a gente vai ver aqui na interface web, eu vou mostrar para vocês utilizando o prompt de comando. Tá? Mas como é que uma aplicação web está mostrando o que está acontecendo lá no servidor? Por causa que hoje as linguagens de programação têm esse recurso de executar comando Linux e mostrar para a gente na interface web. E é basicamente isso que esse software faz. Gerenciador de processos, se eu clicar, tá aqui todos os processos que estão sendo executados no meu dedicado no momento. A gente tem aqui, ó, do blog.dunkcode.com. Está utilizando 5.52 de CPU, o que na minha opinião está meio alto, deve estar com alguma requisição a mais aqui no blog, no momento, enfim. Inclusive vou dar uma investigada depois. A gente tem o MySQL aqui, que é o banco de dados, utilizando pouca memória e CPU. Enfim, e todas as aplicações estão aqui, dividido por CPU, memória, e é geralmente isso aqui que você tem que ver, né? Que é a quantidade de CPU que está consumindo e a memória, que é a questão de performance. Então, esse meu dedicado, se eu não me engano, ele tem 32 GB de memória RAM e 8 CPUs para rodar aqui o serviço. Então, ele é bem potente. Raramente eu vou estar utilizando aí, sei lá, 30% da capacidade que ele tem. Até por causa que as aplicações que eu tenho aqui são leves, né? Bom, mostrar a utilização do disco atual, isso daqui é bem importante. Ó, o disco principal é esse daqui, ó, de 756 GB, ele é SSD, não tá mostrando aqui. Eu estou utilizando 16 GB e eu tenho 710 GB disponível, ou seja, eu só estou utilizando 3%. Isso daqui é básico, eu não estou utilizando nada, né? Então, enfim, tá? Então, aqui nessa interface a gente tem outras coisas interessantes aqui também. Não se preocupem com todas essas opções aqui, porque eu vou dizer por experiência própria. Há 4 anos utilizando aí dedicado e VPS, eu, assim, não explorei. Vamos lá, acho que eu devo ter explorado uns 60% das opções que tem aqui, mas tem muita coisa por causa que eles realmente te dão toda a opção para você customizar, por causa que esse software aqui, ele parte do princípio que você é um administrador web, que você vai ter várias contas aqui, então tem todas as opções. Vamos explorar aqui, se eu quisesse reiniciar o meu servidor, por exemplo. Tem a opção? Tem. Se você jogar aqui reboot, a gente tem aqui, ó, reinicialização forçada do servidor e reinicialização normal do servidor. Ou seja, se eu quiser reiniciar o meu servidor, eu posso fazer por aqui também. Eu quero reiniciar, por exemplo, o meu Apache. Vamos procurar por Apache aqui. Então a gente tem aqui, ó, reiniciar serviços nessa categoria. Eu posso reiniciar o meu HTTP Apache, ou eu posso reiniciar o meu PHP, que é o serviço que faz o Apache também. Então, tudo que faz parte do meu servidor, eu nem precisaria, teoricamente, abrir o meu prompt de comando aqui, meu terminal, para gerenciar, porque tem todas as opções aqui, né? A gente realmente vai abrir ali para ver mais a fundo, justamente por causa que, como esse daqui é um dedicado, né? Eu tenho muita flexibilidade. E com VPS você também conseguiria logar no prompt de comando, mas, assim, você consegue gerenciar tudo por aqui. É realmente incrível. Inclusive, eu até me impressionei com essa funcionalidade. Se eu digitar aqui terminal, se eu clicar aqui, você consegue gerenciar, abrir um terminal por aqui, tá? Olha aqui, eu tô no meu, o que a gente faria, que a gente vai fazer no final desse módulo, que é abrindo pelo prompt de comando, a gente tem a interface aqui para trabalhar. Então, por exemplo, assim, eu quero listar todas as minhas, vamos navegar aqui para o diretório principal. Então, tudo que eu faria no meu prompt de comando, na linha de terminal, eu consigo fazer pela interface web aqui
por esse próprio terminal que tem. É fantástico isso. Então, novamente, eu vou passar diversos comandos durante o curso para você, vai ter um módulo específico, né, de gerenciamento de servidor Linux, mas realmente o WHM, que está evoluindo cada vez mais, inclusive o cPanel e WHM é da mesma empresa, tá? Só para deixar claro. Então aqui tem um terminal também, se você quiser gerenciar. E é isso, o WHM é basicamente tudo que você precisa para gerenciar o seu servidor. Realmente tem tudo que precisa, isso ficou claro aqui quando eu mostrei o terminal para vocês, né? Realmente vocês viram o poder. Então nessa aula foi isso, na próxima aula a gente vai explorar mais a fundo algumas funcionalidades principais, porque nessa realmente foi só uma visão geral para te mostrar. Espero que você tenha gostado, se ficou com qualquer dúvida não deixe de utilizar o sistema de suporte e a gente se vê na próxima aula. Forte abraço e até lá! Bom, pessoal, nessa super aula a gente vai continuar explorando o WHM. Eu vou mostrar mais algumas funcionalidades que eu diria que são as principais, tá? Começando pela própria listagem das contas que tem aqui no WHM. Mas como assim listagem de contas? Basicamente, o WHM ele é um gerenciador para o seu servidor. Então você pode ter quantas contas aqui você quiser, cada uma trabalhando com um domínio diferente. Eu já vou mostrar a lógica para vocês entenderem como é que funciona, tá? Por exemplo aqui, contas, listar contas. Vamos ver o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui dunkcode.com, inglespraprogramadores.com.br, pacote full stack, viverdnegócioonline.com.br e viver de YouTube. Certo? Basicamente, cada conta que eu crio aqui é uma conta nova que é criada como se fosse a hospedagem individual. Lembra quando a gente registrou o domínio e hospedagem guilhermegrilo.com? Só que a diferença é que aqui a gente tem total controle disso, a gente que gerencia. Então vocês percebem aqui que a cota é ilimitada de todos, né? Eu não limito, inclusive o da Dunkcode está aqui, mas nem está mais nesse servidor a plataforma da Dunkcode, mas eu deixei aqui ainda, enfim. Tá? Então é criada aquela conta de FTP que a gente consegue logar também. Normalmente é igual uma hospedagem, só que vocês estão percebendo a diferença, aqui a gente gerencia, certo? Por isso que muitas agências têm um dedicado próprio para revender para os próprios clientes. Eu já vou ensinar como é que funciona isso. Beleza, então depois que você cria aqui, eu vou até mostrar como é que é o processo para criar, só que eu não vou chegar a criar justamente por causa que como eu já tenho algumas aqui, por exemplo. Só que aqui, ó, eu vou colocar contas. E aí a gente pode, deixa aqui, ó, na verdade é em criar uma nova conta no próprio listar contas. Então, clicando aqui, a gente tem algumas configurações que a gente precisa fazer. A primeira é o domínio. Qual que é o domínio que você está registrando aqui? Então, eu poderia ter, por exemplo, o domínio que seja guilhermegrilo.com, nome do usuário aqui, daí a gente colocaria senha, né? Daí, no momento de escolher o pacote, tem o default, que geralmente é ilimitado, tá? E aí, aqui a gente tem configuração de roteamento de e-mail, enfim, isso daqui são todas as configurações padrões. Agora, quando você cria uma conta, você deve estar se perguntando, beleza, mas o Gui ele registrou o domínio guilhermegrilo.com comigo aqui no início do curso, ele foi lá na roxa, então como é que eu consigo registrar isso daqui dentro do WHM? Por causa que o que funciona no final das contas, sim, o seu servidor vai estar pronto para receber requisições de guilhermegrilo.com, mas enquanto no domínio eu não trocar por isso daqui, né, não vai ter não vai ser apontado para cá. Então entra aquela questão de apontamento de domínio, tá? Só para vocês entenderem. Então vamos novamente aqui em listar contas para vocês entenderem o que está acontecendo. Então depois que a gente criou a conta, ela é listada aqui, certo? Eu não cheguei a criar lá, mas depois que você cria, ela é listada aqui. E cada conta, como de costume, tem um cPanel, que se eu clicar aqui, automaticamente já faz o login, né? Eu nem preciso passar por aquilo. Claro que se for o seu cliente, ele conseguiria acessar cpanel.viverdeyoutube.com, que é um exemplo que eu estou utilizando aqui, que é um dos domínios que eu tenho, né? Mas ali facilita que a gente já consegue acessar direto através de uma chave de segurança. Beleza? E daí também é criado o servidor FTP e tudo mais. Tá, aí você está se perguntando, beleza, eu criei a conta aqui no meu dedicado, né? Lembrando que esse painel WHM ele também tem no VPS, só ressaltando. Então, como é que é o próximo passo? Aí você vem no seu domínio, independente de onde ele está registrado, no DNS, para onde é que ele vai estar apontando? Para ns1.dunkcode.com e ns2.dunkcode.com, que é o nome do meu dedicado, que quando a gente contrata é enviado por e-mail, mas também toda vez que a gente cria a conta, ainda mostrou ali no final como que faz a configuração. Então, realmente aqui vale muito a pena se você tem uma agência, já está com uma quantidade grande de clientes, por causa que daí você não depende de ficar contratando plano de hospedagem, você gerencia tudo dentro desse painel. E esse meu dedicado ele é altamente poderoso, eu poderia ter aqui
sei lá, uns 30 sites tranquilamente, né? Só a plataforma da Dunkcode aqui, obviamente, que é mais pesada, tanto que eu tirei ela daqui, mas, enfim, vocês entenderam o princípio, certo? Então, depois que a gente cria a conta, você faz o apontamento e aí é igual o nosso módulo de hospedagem, você gerencia por causa que o WHM ele cria tudo para você. Isso é muito bacana, tá? Isso aqui era uma das coisas principais que eu queria mostrar na aula para vocês, certo? Mas tem algumas coisas também aqui muito interessantes que a gente pode ver. Por exemplo, versão do PHP. Se eu abrir o cPanel, a gente vai ver que eu consigo, pelo menos nessa versão que eu estou utilizando, modificar algumas coisas do PHP direto por aqui. Então aqui a gente tem gerenciador de multi-PHP. Isso é muito legal por causa que eu posso trocar a versão do PHP que o site específico está usando, certo? Então, beleza, eu tenho tudo aqui, mas o meu cliente ele tem essa liberdade. Se eu clicar aqui, olha que bacana. Eu tenho a versão 7.0, tem a versão 5.6, inclusive, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3. Olha que bacana. A 7.0 é a que eu tenho, que é aqui, ó, a versão PHP padrão do sistema. Da onde que está vindo essa versão padrão do sistema? Inclusive está dando deprecation warning, mas no momento que eu estou utilizando PHP 7.0 ainda está atualizado. Nem sei porque está dando isso daqui, mas isso daqui é definido no WHM. Quer ver? Se eu jogar PHP aqui, ó, PHP, a gente tem algumas coisas como multi-PHP in editor. Se eu clicar aqui, o que vai acontecer? Olha só. Definir configurações básicas de uma versão do PHP. Então a gente tem todas aquelas versões que vocês viram, né, do 5.6, 7.0, 7.1, 7.0, 7.3, que eu posso editar por aqui e vai ser o padrão do meu sistema. Ou seja, quando quando for criado aqui a hospedagem do cliente X, vai estar essas configurações padrões. Então você pode modificar aqui e, enfim, né, lembrando que o seu cliente ele também tem a possibilidade de modificar por lá, certo? Isso daqui é meio que a configuração PY que vem por padrão. Gerenciador de multi-PHP. Aí aqui, olha que interessante. Aqui vai entrar aquela questão que eu falei com vocês. Versão de PHP do sistema. A versão de PHP do sistema é a versão padrão também, que é criada. Então, eu posso dizer que quando eu criar alguma conta de hospedagem, por padrão não vai ser mais a 7.0. Eu poderia editar e dizer que o sistema agora seria 7.3 ou 7.2, enfim, eu deixo a 7.0 porque eu sei que no momento que eu estou gravando isso daqui é estável e é a melhor que tem no momento, tá? Então, o que acontece? Basicamente tem isso. Se eu quiser modificar de cada cliente, ó, eu poderia vir aqui e modificar cada um também se eu quisesse. Ó. Vocês percebem que apesar deles conseguirem modificar lá, eu consigo ver a versão que o cliente está utilizando. Por exemplo, aqui, ó, esse inglês para programadores.com.br está dizendo que está na 5.6. Vamos confirmar essa informação vindo em contas, listar contas. Inglês para programadores, vamos no cPanel desse domínio, né, desse cliente. Então a gente viria novamente aqui gerenciador de multi-PHP e a gente percebe que está 5.6. Então eu poderia trocar por aqui, ó, posso modificar tranquilamente. E lembrando que aqui no WHM seria a configuração PY. Isso é muito interessante, tá? Realmente tem todas as configurações que vocês podem fazer aqui do PHP para aplicar em uma conta ou para aplicar no sistema por padrão. Então, se você quisesse modificar a memória, todo esse tipo de coisa, você pode modificar e deixar padrão. Mas lembrando que as configurações que vem aqui já é recomendada para toda conta que é criada. Beleza? Uma última coisa que eu quero mostrar para vocês é o Apache, né? Obviamente que o PHP está rodando, a gente tem um Apache aqui. Se eu digitar Apache, vocês vão perceber que tem aqui algumas informações. A principal que a gente pode ver é a configuração do Apache. Se eu clicar aqui, a gente tem algumas coisas. Eu não recomendo você mexer aqui, por mais que você entenda um pouco, e justamente por causa que o Apache, a forma que ele funciona no WHM, a gente pode dizer que ele meio que já vem pré-configurado, tá? A configuração global, se eu clicar aqui, ó, você percebe que eu consigo modificar algumas coisas, certo? Mas essas coisas que eu estou modificando, as alterações feitas nessas configurações não entrarão em vigor até que o arquivo de configuração do Apache principal seja recompilado. Então, assim, se eu modificar alguma coisa aqui e salvar, não vai adiantar nada até que ele seja recompilado. Isso daqui mudou depois que eu atualizei o WHM. Então, por que eu estou mostrando isso daqui para vocês? Estou mostrando que dá para você modificar as configurações do Apache, que tem aqui por padrão. Eu, inclusive, já tinha modificado algumas coisas, mas no final das contas, o que vem aqui realmente é o padrão que vem no dedicado e o recomendado, certo? Não recomendo você mexer, só estou mostrando
por causa que é mais uma coisa que você tem. Reiniciar serviço, você pode reiniciar o Apache também, caso você queira, você pode reiniciar o PHP e toda essa coisa, né? A gente tem total controle aqui, tá bom? Essa é uma aula, vamos dizer assim, bônus que eu tô dando para vocês, até por causa que são funcionalidades a mais que tem aí do WHM, e realmente dá para fazer muita coisa. Mas é isso, na próxima aula a gente vai começar a explorar o terminal, vou passar alguns comandos e o mais legal é que a gente vai fazer pelo próprio interface do WHM, por causa que no próximo módulo vai ser 100% exclusivo para SSH. Então a gente vai aproveitar o embalo que a gente está aqui e utilizar o próprio terminal que a gente tem, como eu já tinha mostrado na aula anterior para vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, se ficaram com qualquer dúvida não deixe de perguntar. Forte abraço e até a próxima aula. Fala pessoal, vamos para mais uma aula do treinamento de infraestrutura web e aqui a gente vai começar a mexer no terminal. Eu vou passar alguns comandos básicos para vocês, mas que são essenciais quando a gente está gerenciando servidores, certo? Bom, como eu falei, a gente vai ter um módulo exclusivo de SSH, onde a gente vai trabalhar direto pelo terminal, então eu vou aproveitar aqui para facilitar a nossa vida, eu vou utilizar o terminal próprio do WHM, que é tão poderoso quanto o SSH normal. Só que aqui a gente já está no web e vai facilitar o trabalho de eu ter que explicar como se conectar e a gente deixa exclusivo para o próximo módulo, ok? Bom, olha só, o que acontece aqui? O terminal, a gente pode gerenciar todo o nosso servidor. Por exemplo, hoje eu não utilizo mais interface WHM para a plataforma da Dunk, é tudo pelo terminal. Você se acostuma, né? É muita prática. Então, alguns comandos aqui básicos que a gente pode ver, que é o que eu vou passar para vocês. Vamos começar vendo o tamanho do nosso disco, né? O geral que a gente tem no nosso servidor. Vamos começar digitando aqui df. df. Bom, o que o df, esse comando, dá pra gente, por que ele é tão importante? Basicamente, a gente consegue ver tudo que tem no nosso sistema de disco, file system, né, o nome que tá, e o lugar onde que ele tá montado, basicamente, mounted on, certo? E a gente consegue perceber aqui, ó, used, tem uns que são 0, que na verdade são discos que a gente pode dizer assim, não são temporários, mas que ficam ali alocados, basicamente, para conseguir o dedicado ter um disco onde ele roda o sistema operacional, dizendo assim para não complicar, por causa que o disco principal que a gente tem aqui é este, como vocês podem perceber, que o tamanho dele é 792.584.356. Eu sei que é mais ou menos isso daqui, 750 GB SSD, tá? Quanto que foi utilizado? A gente utilizou 16 GB. A gente consegue ver aqui pelo 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu contei com um número a menos. Então, a gente percebe, é assim que eu faço os cálculos, tá? Como aqui está entregando pra gente o número não em giga, a gente tem que fazer a conversão. Você pode perceber esse pequeno detalhe. Então, a gente utilizou 16 GB e o principal é esse daqui, que é o /dev/sda. A gente só utilizou 3%, é pouco até, considerando que a gente tem aqui o Linux, o sistema WHM, que ele é pesado, por assim dizer, mas pesado em questão de tamanho, não de memória, tá? Então, é basicamente isso. Esse daqui era um comando bem interessante que eu queria mostrar para vocês. Existem alguns parâmetros a mais que a gente pode passar no df, mas que eu não vou chegar a mostrar aqui, que deixa organizado, né, e mostra assim no formato humano. Na verdade, eu vou mostrar aqui para vocês. A gente pode utilizar aqui, ó, o df-h. É só colocar esse parâmetro no final, só que antes eu queria mostrar esse daqui, que é o cru mesmo, né, que mostra o tamanho real sem conversão, mas o df-h ele mostra pra gente aqui de uma forma mais fácil. É bem, basicamente isso, bem simples. Tá? Muitas vezes quando a gente está trabalhando com o terminal, a gente quer limpar a nossa tela, né? Ela acaba ficando meio poluída, a gente só dá um clear aqui, que significa limpar em inglês. Pronto, a gente limpa e reseta tudo. Tá? Agora, a gente quer gerenciar nossas pastas do sistema, vamos supor assim. A gente quer navegar entre elas. Então o que a gente pode fazer? Eu posso dar um cd, que é um comando que funciona no Windows, inclusive, para a gente navegar entre diretórios. No Linux, o diretório principal começa sempre com a barra. Desse jeito aqui. Então perceba que agora eu estou no diretório aqui, barra, né? E vamos listar agora todos os diretórios que tem e arquivos dentro desse diretório atual que a gente está. Como é que a gente faz isso? Comando ls. Então ls aqui, você percebe que vai me listar tudo que eu tenho aqui dentro da pasta. Então eu posso começar a navegar nessas pastas. Então, ó, tem a pasta var aqui que eu sei que é bem importante. Então eu poderia dar aqui, ó, cd var.
eu não preciso mais colocar o caminho completo, por causa que eu já estou dentro da pasta barra, né, que é a geral. Então, a partir do momento que eu coloco só var, eu já estou dentro da barra, agora eu estou indo para var. Então, vamos lá, var, e você percebe agora que eu estou no var. Vamos listar o que tem dentro aqui, vamos dar um ls. Tá aí tudo que tem aqui dentro. Daí tem cpanel, account, né, log, tem bastante coisa. Então, isso daqui foi uma aula de introdução, tá? Na próxima aula eu vou te mostrar mais alguns comandos muito importantes que tem no Linux para você monitorar a performance do seu servidor. Ok? Isso daqui foi realmente uma aula introdutória. Se você já tem um WHM, já pode brincar aqui nesse terminal. Na próxima aula eu vou te mostrar como você pode fazer para otimizar. Te desejo um forte abraço e a gente se vê lá. Bom, pessoal, quando a gente fala sobre infraestrutura, uma das coisas muito importantes que a gente tem que entender é o gerenciamento do servidor. Tá? Então aqui o comando que eu vou mostrar para vocês é o único comando que a gente vai utilizar na aula, até para fechar esse módulo com chave de ouro antes da gente entrar na questão de SSH, que nada mais vai ser também um módulo de SSH com dicas, né? Enfim, aulas práticas, só que conectando de uma forma verdadeira nesse terminal que vocês estão vendo. Então aqui, o comando que a gente vai trabalhar se chama htop. Tá? Lembrando que o htop ele não está disponível em todas as versões do Linux que você vai trabalhar. No caso aqui, eu sei que nesse daqui que eu estou utilizando tem. Só que, por exemplo, na AWS, que é a empresa onde eu deixo a plataforma mesmo da DankCode, não tem esse comando. Pelo menos eu não instalei, eu utilizo outro. Mas aqui a maior parte tem e eu vou explicar ele para vocês. Vamos digitar aqui htop, tá? Se você está no WHM, pode digitar comigo. O que a gente tem aqui? Vamos entender. O que é isso daqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente pode dizer que isso daqui são os CPUs que estão trabalhando. No meu caso aqui tem 8, tá? Nessa minha máquina. A memória RAM que eu tenho nessa minha máquina é 16 GB de RAM. Quer dizer que eu vou ter 16 aqui cravado? Não, é sempre um pouco menos, tá? Isso, na verdade, em tudo é assim. Nunca é um número cravado. Então, eu estou utilizando 1.64 GB de 15.5 GB de RAM e os outros processos aqui estão praticamente, eu não estou utilizando quase nada. Essas barrinhas aqui que vocês estão vendo, quando fica tudo preenchido ali, ó, isso daqui é o nível de utilização, 0.1.3%, 0.7, 1.3%, ó, agora 28.8%, 25.8%, até por causa que eu não tenho nenhuma aplicação rodando aqui muito pesada, né? Vamos dizer assim que quando eu estava com a plataforma da DankCode realmente consumia mais recursos aqui, mas também é um dedicado forte, podemos dizer assim, certo? Então aqui, muito além dessas informações, claro que isso daqui é a principal, só que eu vendo isso daqui, eu já vejo aqui que não tem nada de errado, que está tudo certo. Eu estou utilizando 1.64 GB de RAM, nada, né, de 16 GB, praticamente o que está rodando aqui, a gente pode até ver. A única coisa que está consumindo mais aqui, por causa que é ordenado com base no que está sendo mais consumido, é o comando htop que a gente está utilizando. Sim, ele consome memória também. Então mostra, inclusive, o próprio comando aqui está utilizando, ó, CPU 1.3%, memória 0%. Tá? Então o comando no momento é o que está mais consumindo memória aqui, tanto que ele mostra para a gente do maior para o menor. Bom, então aqui a gente fazendo essa análise eu consigo ver que está saudável esse meu dedicado, não tem nada de errado, certo? A gente consegue ver as aplicações que estão sendo rodadas aqui, eu posso até analisar com vocês, né? Claro que eu não vou dizer aplicação por aplicação, mas eu digo com segurança que o que provavelmente mais consome, podemos dizer que é o MySQL, né? Que é o banco de dados, a gente consegue ver aqui, ó, o processo do MySQL que está sendo rodado, ó, user, tem aqui o MySQL que vocês percebem, tá? Isso daqui é banco de dados, então tá aqui. A gente tem outros tipos de processos que fazem parte, mas aqui eu estou vendo mais do MySQL, ó, percebam aqui, né? O que são esses processos do MySQL? A gente pode dizer que esses processos que estão acontecendo aqui é toda vez que alguém acessa, por exemplo, vamos acessar aqui o blog da DankCode. Toda vez que a gente acessa aqui o blog da DankCode, a gente está fazendo uma requisição no nosso banco de dados para fechar esses artigos, né? Então, isso daqui consome um pouco. Claro que aqui, isso daqui que está sendo consumido é por causa que tem vários acessos ao mesmo tempo. Isso daqui é só um exemplo, tá? Por causa que o blog ele fica no dedicado no caso. Tá bom? Então a gente consegue ver aqui outros processos, esses processos são secundários, tá? Eu vou dizer por experiência, você não precisa, obviamente, saber cada processo desse daqui, mas como é que funciona quando a gente está gerenciando um servidor. Se a gente visse algum processo aqui, tá? Vamos dar uma situação real, algum processo aqui que está sendo executado, que está consumindo mais memória, né, e você não sabe o que é, você pega e joga no Google. Então, htop é o nome aqui do comando que está me agoniando. Ó, a gente tem aqui o user, prioridade,
Aqui a gente tem as informações mais importantes, que é CPU e memória. Então, o comando htop, vamos supor que eu não sei o que é. Vamos jogar aqui no Google htop process Linux. Logo, quando você joga aqui por experiência própria, porque eu estou sempre investigando os processos que tem na minha máquina, o htop aqui is a Linux tool divided into 3 sections, né, which allows real-time monitoring. Então, já está me explicando aqui o que é o htop, esse processo do Linux, né? Está explicando que é para monitorar ali em tempo real. Eu, basicamente, estou pesquisando o próprio comando, mas o comando não deixa de ser um processo também. Então, se a gente quisesse ver aqui esses outros que a gente tem, né, a gente poderia ver esses outros comandos que tem aqui. Mas por experiência própria, você rodando aí um servidor web, o que mais vai realmente aparecer aqui geralmente é o banco de dados mesmo, tá? Até por causa que o Apache ele é extremamente leve, o servidor web. Então é assim que você começa um gerenciamento básico do seu servidor, vendo os processos que estão sendo executados. Caso apareça algum processo que você desconhece, você faz isso, ó. Apareceu alguma coisa aqui que é o PHP FPM. Isso daqui, o que é o PHP FPM? Por que não é PHP? Vamos ver o que é o PHP FPM Process. Vamos ver o que é. The FPM part in PHP stands for Fast Process Manager. Então, no caso aqui, esse FPM, ele é o próprio processo do PHP. Nada para me assustar aqui, até por causa que o consumo que eu vi ali também não era nada demais, tanto que já sumiu aqui. Basicamente, o PHP FPM, se você está se perguntando, em algumas máquinas Linux é utilizado esse Process Manager do PHP para compilar os arquivos. É basicamente para deixar um pouquinho de otimização. Então aqui foi um exemplo, tá? Então, você está gerenciando o seu terminal aqui utilizando o comando htop, tá? E aí tá tudo certo, tá tudo ok, mas em algum momento aparece alguma coisa ali que está consumindo mais memória e mais CPU. Você vai lá, você pesquisa para ver o que é esse comando e você começa a investigar. Outros comandos que a gente pode ver aqui do htop que são muito interessantes, vamos dizer assim, a gente tem outros aqui, mas os principais é o F10, que é para você sair dessa tela e encerrar esse comando, senão ele vai continuar sendo executado. E o F9, que é para matar algum processo, né? Matar, entre aspas, para encerrar o processo. Então, tem alguma coisa aqui que está me incomodando muito, um processo que está consumindo muita memória e meu servidor está lento. Você consegue navegar aqui pelas teclas, e eu conseguiria dar um F9 se eu quisesse fechar alguma coisa, eu não vou pressionar, obviamente, e o processo iria ser encerrado. Claro que eu nunca iria encerrar um processo sem saber para que ele serve, certo? Então, raramente assim vai acontecer picos onde você não saiba o que está acontecendo. Novamente, num servidor web, o que realmente vai mais pegar é o banco de dados, que de vez em quando, se você tem uma aplicação pesada, você vai ver que ele está consumindo mais CPU e memória, mas você não vai encerrar o banco de dados, você iria pegar uma máquina melhor. E aí você vai investigando aqui e monitorando. Muitas vezes algum processo aqui que está aberto, você talvez pode fechar ele, tá? Mas o Linux, assim, ele realmente é otimizado. Raramente vai ter algum processo que você vai ter que encerrar. O máximo que talvez possa ter que acontecer é você ter que fazer uma limpeza nos arquivos, ver pastas que estão pesando mais, né, fazer uma manutenção. Isso a gente vai ver no módulo de SSH mais a fundo, tá bom? Então eu vou dar um F10. Bacana, então o processo foi encerrado aqui, a gente consegue ver o log aqui no terminal do último comando que foi utilizado. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês viram assim que realmente não é um bicho de 7 cabeças de gerenciar um servidor, é basicamente você monitorar os processos, entender o que está acontecendo e ir atrás caso você veja algum problema. A gente vai continuar, obviamente, estudando mais sobre SSH e alguns comandos que vão permitir que você tenha uma infraestrutura de primeira e sempre sob controle. Espero que você tenha gostado dessa aula. Um forte abraço e a gente se vê no próximo módulo. Até mais!